Boa noite, pessoal. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 23, estreia moral. E antes da gente entrar nesse capítulo, a gente sempre volta um pouco no capítulo anterior para a gente tentar dar uma contextualizada na orientação do evangelho que a gente está seguindo, né? Porque o evangelho segundo o Espiritismo, ele tem todos os capítulos encadeados. A gente vai num crescente de entendimento do evangelho. Então, a gente já está mais para o final, e no capítulo da semana passada, foi exposto a respeito de não separeis o que Deus juntou. Uma frase que Jesus falou a respeito dos casamentos, das uniões que as criaturas fazem entre si. Ao longo da história, nós criamos rituais para representar essas uniões, como se fosse uma materialização dessas uniões. Mas esses rituais, eles não substituem o fundamento do que realmente é um casamento. Ou seja, nenhum ritual, ele impede que um casamento se desfaça. É impossível. Por qual motivo? Porque a união entre as pessoas, ela está baseada nos interesses individuais de cada um. Se duas pessoas têm interesses em comum, ideias, objetivos, essas pessoas se unem naturalmente. À medida que a vida vai passando e as experiências vão acontecendo e que cada um dos dois vai absorvendo de forma diferente essas experiências, vai seguindo caminhos diferentes, por escolhas individuais, essas uniões elas se desfazem. E é o que a gente vê muito hoje acontecendo na sociedade. Casamentos se desfazem todos os dias, uniões, relacionamentos se desfazem todos os dias. Mas então por que Jesus falou essa frase? Não separeis o que Deus juntou. Porque há uma maneira de que as uniões sejam estáveis. E que maneira é essa? Essa maneira está associada à ideia de Deus. Porque Deus criou uma lei, uma seria um equívoco da nossa parte dizer, mas criou uma série de leis para reger o universo. E inclusive o relacionamento entre as criaturas. E essa lei, ela é estável. Essa maneira de se comportar em relação às outras pessoas, ela é estável e ela é eterna. Porque Deus é eterno. Então, quando duas pessoas se unem com ideias que são fundamentadas na lei divina, essas uniões não se desfazem. Essas uniões são uniões eternas. Mas como que nós, que somos desconhecedores da lei divina, podemos fazer esse tipo de união? E justamente essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta da vida na nossa direção. De que a gente, à medida que a gente vive, a gente vai compreendendo a lei divina de forma mais detalhada, de forma mais aprofundada. E conforme a gente vai amadurecendo essa ideia, a gente vai naturalmente participando mais a respeito, se integrando mais dentro de tudo isso. E Jesus foi um espírito que, tendo a capacidade, a vivência, tendo percorrido esse caminho de descoberta da lei divina, trouxe para nós como orientação desse caminho. É muito comum a gente ver hoje em dia, né, na internet, pessoas que descobrem como que fazem determinadas coisas, descobrem muitas vezes como passar num concurso, ou descobrem como fazer
alguma coisa, alguma receita, descobrem determinadas coisas, fazem e aquilo dá certo e elas naturalmente querem compartilhar aquele conhecimento. E Jesus, numa proporção muito maior, ele fez isso conosco. Ele trilhou um caminho, ele atingiu esse objetivo de união com Deus, de total conhecimento da lei divina e de como Deus funciona, e ele compartilhou conosco. O evangelho é isso. E em todos os momentos da vida dele, ele fez esse compartilhamento de como que nós deveríamos agir na vida para que a gente pudesse compreender mais a nossa essência, compreender mais as outras pessoas, viver de uma forma mais saudável, mais equilibrada, mais em harmonia e dessa forma, fazendo isso, a gente adquire, a gente consegue chegar num estado de maior equilíbrio e, por consequência, mais harmonia com a lei divina. E duas pessoas que buscam isso vivem em harmonia. Então, o resumo do capítulo da semana passada é isso. E esse capítulo, ele fala a respeito de uma série de coisas que Jesus falou que, aparentemente, eles são incoerentes com o que ele pregava. Porque esse capítulo, ele fala de posições muito firmes, posições que não tem meio termo. E muitas pessoas confundem isso com agressividade. A gente ainda tem um pouco de preconceito com uma postura que seja mais firme. E como Jesus sempre pregou a harmonia entre as pessoas, o amor ao próximo, a abnegação, a doçura, uma postura mais firme faz com que a gente confunda as coisas. Parece que ele está sendo contraditório. Mas a realidade é que, no fundo, não é. No fundo, o que a gente vai ver hoje é a segurança do que ele propunha. É a certeza de que aquilo que ele vive, que ele viveu e que ele transmitiu para nós é a verdade. É a realidade a respeito da vida, de como ela funciona. Ele tinha tanta certeza a respeito disso que ele era firme. Ele não tinha medos, não tinha insegurança, não tinha nada que o abalasse internamente. E por isso, a gente vai ler essas passagens que dão a entender esse tipo de coisa. Já vou ler para vocês. Nessa primeira passagem, rapidamente vou falar para vocês, existe naquela época, as palavras elas não eram muito detalhadas, o vocabulário era muito limitado. Então, vocês vão notar que existe uma palavra aqui nesse contexto que ela não tem bem esse significado. E eu vou falar para vocês o que é. Então, a primeira passagem está em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. E ele fala o seguinte: como nas suas pegadas, caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se a eles, lhe disse. Então eles estavam andando e tinha um monte de gente seguindo Jesus. Mas por que essas pessoas seguiam Jesus? Eles seguiam porque Jesus, já nesse contexto, ele já fazia muitas curas de pessoas doentes, que foram os chamados milagres, né? Então, o que as pessoas tinham? Elas tinham o interesse também de serem curadas, porque naquela época não existia sistema de saúde, era muito precário, as pessoas sofriam muito. Então, elas viam nele uma possibilidade de melhorar a sua vida, né? De serem curadas, de poder restabelecer a sua saúde.
Então, muitas pessoas o seguiam para que elas pudessem ser curadas. E aí, ele se volta para essas pessoas e fala o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o que ele está... Aí, sobre a palavra que eu falei, é que a questão é que, tipo, naquela época, não existia amar menos. Não existia uma palavra ou uma expressão que pudesse dizer isso. Então, ele usa a palavra odeia. Então, é uma questão de vocabulário, de... como é que fala? Como é que fala quando a gente... Tradução. Essa palavra que eu queria. É uma questão de tradução. Então, notem que na primeira frase ele fala o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe. Mas como assim? Se Jesus, em outros capítulos, em outros momentos, falava: honra a teu pai e a tua mãe. Então, o que significa isso? O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente... E notem que ele fala de várias relações. Ele fala da relação com o pai, da relação com a mãe, da relação com os irmãos, com os filhos. Quem são essas pessoas na nossa vida? São as pessoas com as quais a gente tem um relacionamento muito próximo. E se a gente for bastante honesto com a gente mesmo, são pessoas que a gente tem muita dependência emocional. Via de regra, a gente não consegue imaginar a nossa vida normalmente sem essas pessoas. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente cria uma submissão. A gente acaba se submetendo à maneira da pessoa ser. E como a vida ela tem um aspecto único, ou seja, é necessário que a gente busque entender a vida e agir dessa forma, como a gente compreendeu através do Evangelho. Quando a gente começa a mudar a nossa maneira de ser, quando a gente começa a compreender determinadas coisas a respeito de nós mesmos, das nossas características, do nosso temperamento, que às vezes é muito forte, e a gente não consegue dar o braço a torcer para determinadas coisas. Quando a gente começa a se dar conta que a gente faz chantagem emocional com as pessoas, que a gente mima as pessoas demais à nossa volta, a gente vai se dando conta de vários comportamentos errados que a gente tem e que interferem nas outras pessoas. Atinge as outras pessoas. E a gente resolve mudar. Aí a gente fala, bom, eu não quero mais ser assim. Eu vou tomar uma outra postura. Aí a gente a gente planeja como é que a gente vai fazer, a gente começa a pensar naquela situação e a gente bota em prática. E as pessoas à nossa volta, elas sentem isso. Elas se dão conta que alguma coisa mudou. Mas como a maioria de nós somos muito inseguros nas nossas relações, a gente começa a notar que as pessoas começam a reclamar. Elas não querem que a gente mude, porque quem resolveu mudar foi a gente, elas não. Elas ainda têm a mesma maneira de pensar, a mesma cabeça, as mesmas ideias. Então, o que gera nas pessoas à nossa volta quando a gente resolve tomar uma postura diferente? Gera um estranhamento. E na maior parte das vezes, esse estranhamento gera reclamações, gera cobranças, gera atritos. E esses atritos causam pressão sobre nós. Será que eu era para ter mudado? Será que eu fiz errado? Vou voltar a ser como eu era antes?
E a gente tem muito medo de perder aquela relação, a gente é muito dependente daquela relação na nossa vida, o que a gente faz? A gente cede. A gente não mantém aquela mudança que a gente gostaria de ter. E como é que a gente vive a posterior? Em conflito. Porque eu consigo enxergar dentro de mim aquilo que eu era para ter mudado. Mas eu não mudei por causa das pessoas à minha volta. E aquilo eu posso tentar abafar de qualquer maneira. Eu posso sair para passear, eu posso sair para tentar me divertir, eu posso ver série, eu posso comer, eu posso transar, eu posso fazer várias coisas, eu posso tentar de tudo, mas aquilo eu não consigo desver. Eu não consigo mais não olhar aquilo. E aquele conflito ele só vai se acumulando. Entendem? Então, essa relação, as nossas relações de proximidade, elas são relações que a gente precisa enfrentar. E notem que na última parte, Jesus fala, mesmo a sua própria vida. E o que significa essa parte de mesmo a nossa própria vida? Porque a gente tem as nossas conveniências. A gente gosta de fazer determinadas coisas no nosso dia a dia. A gente gosta de reagir às coisas de determinada maneira específica. Quando alguém me fala alguma coisa e eu não gosto, eu tenho um temperamento mais forte, eu não vou levar desaforo para casa, como a gente costuma falar. Eu vou reagir na mesma moeda. Mas o que isso vai me causar por dentro? Eu já sei o que vai me causar por dentro. Vai me causar dor, vai me causar fixação, vai me causar várias coisas. Mas eu gosto ainda de reagir daquela forma. Eu não gosto de ser humilhado pelas outras pessoas. Mas a questão é, se eu continuar gostando disso, eu estou dando prioridade para quê? Para minha personalidade. Eu estou priorizando a minha personalidade, eu estou priorizando aquilo que eu já sei que não tem valor. Outro exemplo são as nossas questões profissionais. É óbvio que todos nós a gente precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar porque todo mundo precisa se sustentar, porque todo mundo precisa preencher essas necessidades básicas. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa de algum lugar para dormir. Senão a gente não consegue aprender nada, a gente não consegue aproveitar a vida no sentido de crescimento. A gente vai estar sempre com problemas de necessidade básica. Mas a questão é o que a gente vê hoje em dia? A gente não vê uma corrida desenfreada por sucesso, por alcançar o sucesso de qualquer forma. E hoje em dia a gente vê até as formas mais ridículas. A gente vê pessoas na internet fazendo coisas ridículas para conseguir visualização e, por consequência, dinheiro e, por consequência, sucesso. E numa escala menor, a gente muitas vezes faz isso dentro do nosso próprio trabalho. A gente se submete, muitas vezes, a determinadas situações para alcançar lugares melhores dentro do nosso emprego. Ou quando a gente não faz isso, a gente vive revoltado. Por quê? Olhem a nossa sociedade. As pessoas puxam o saco uma das outras para conseguir um determinado lugar melhor. Um determinado emprego melhor, um determinado cargo melhor. Muitas vezes mentem, muitas vezes passam outras pessoas para trás. E a gente que não faz isso, muitas vezes não faz até por medo, não por convicção. Às vezes, quando não faz, fica revoltado, porque não consegue fazer. E a relação da vida não é essa. Porque a função do nosso emprego não é nos gerar destaque nenhum. Não é ser uma autoafirmação
do meu valor. Eu preciso entender que eu tenho valor além daquilo ali. E se eu não tenho, eu preciso adquirir algo que fique dentro de mim, algo que seja parte de mim. E que eu perdendo aquele emprego e conseguindo outro, e conseguindo um pior, e conseguindo um melhor, eu vou ser uma pessoa que eu me respeito. Eu vou ser uma pessoa que eu admiro as minhas atitudes. E, por consequência, vou ser uma pessoa mais estável, mais branda, mais equilibrada. Por não ter necessidade da aprovação das outras pessoas. E Jesus segue dizendo assim: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. O que significa carregar a cruz? Carregar a cruz é um momento simbólico da vida de Jesus em que ele foi crucificado. Jesus, ele precisava ser crucificado? Não precisava no sentido de que ele não tinha culpas para passar por aquela situação. Mas aquele momento foi um momento chave no sentido de foi um momento marcante para todas as pessoas que viram aquele momento e até hoje os nossos dias. É um momento marcante no sentido de o quanto as pessoas podem ser brutais e cegas. Porque Jesus era o porta-voz da verdade. E ele foi crucificado como se fosse um mentiroso. E notem que essa situação não fez diferença nenhuma para a ideia que ele revelou para nós. Porque a ideia viveu até hoje. Até os dias de hoje, as pessoas podem não conhecer Jesus muito bem, podem distorcer as ideias dele, mas todo mundo sabe quem é. Diferente daqueles que o crucificaram, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe o que falavam, ninguém sabe o que acreditam, o que acreditavam naquela época. Então notem que a verdade, ela tem um poder de ser perene, estável, contínua. E esse momento da crucificação de Jesus, ele tem um símbolo que é o seguinte: na nossa vida acontecem coisas que estão fora do nosso controle. Coisas que nós não escolhemos conscientemente e coisas que nós não podemos mudar. Simples assim. Nós não podemos mudar. Coisas difíceis, coisas dolorosas, mas que nós não podemos mudar. E isso é carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz é isso. É viver essa situação difícil, chata, doída, aprendendo com ela. Porque se essa situação está na nossa vida, existe um motivo. Existe um motivo para estar ali. Um motivo que eu preciso traduzir. Eu preciso colocar para dentro de mim a essência daquilo ali. E carregar a cruz é isso. E seguir Jesus dentro da situação difícil é o que significa segui-lo. Então, muitas vezes, a gente procura uma religião ou qualquer coisa desse sentido, a gente procura se esclarecer para tentar se livrar dos problemas. Mas a realidade é que nada tem o poder de nos livrar dos problemas, porque o problema significa o que eu não sei lidar, o que eu não aprendi ainda. E se eu não aprendi, não tem outra maneira a não ser eu aprender. E por isso ele fala, carregue a sua cruz e me siga. Ou seja, faz aquilo que eu faço, porque fazendo aquilo que eu faço, tu vai conseguir absorver o conteúdo dessa dificuldade que tu está passando. Com o comportamento que eu tenho, a brandura, de todos os capítulos que a gente viu anteriormente.
a brandura, a humildade, a misericórdia. Todos esses tipos de comportamento, todos esses tipos de maneira de ser, nos ajudam a entender melhor a vida. E ele fala assim, quem não faz isso, não tem como ser meu discípulo. Ou seja, se tu não te esforça para aprender com a vida, não adianta seguir Jesus. Não adianta vir no processo religioso, não adianta tomar passe, não adianta ir em qualquer outra religião. Porque ser discípulo significa ser semelhante, aprender como. Significa estar em processo de aprendizado. E todos nós, diariamente, a gente está nesse processo. De forma, mesmo que a gente não se dê conta, porque no fundo a gente não se dá conta. A gente acaba muitas vezes aprendendo coisas na vida sem se dar conta. E ele segue falando, assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele está falando para a gente largar tudo e virar as costas para todo mundo e ir embora. Não significa isso. Até porque Jesus mesmo não fez isso. Ele nunca abandonou a família no sentido de investimento. A mãe dele não acreditava nele no início. Depois, lá mais para o final da vida, quando ele estava já quase no momento da crucificação, ele se reencontra com ela e ele ensina coisas a ela. E já era uma pessoa mais madura para absorver conhecimentos que ele tinha para ensinar. Então não significa largar tudo e ir embora, mas significa não depender. Significa não priorizar. Não acreditar que todas essas coisas que a gente tem e que é muito fácil de entender que elas passam e acabam. A beleza do corpo acaba. E não importa o quanto a gente tente manter, ela acaba. Não interessa. O dinheiro fica, o sucesso muda, cada hora é uma coisa. A bajulação das pessoas também muda. Daqui a pouco tu já não é mais o centro das atenções. Os relacionamentos acabam. Se não é porque não deu certo, é porque existe a morte, a separação da morte. Então, de uma maneira ou outra, em algum momento, a gente vai perder essas coisas que a gente está tão acostumado a buscar. Então, se essas coisas, elas são transitórias, elas mudam, elas acabam, e a gente fica numa ânsia de o que a gente vai fazer agora? Eu perdi aquilo que era tudo para mim. E a gente comece a construir coisas mais sólidas dentro de nós. Que a gente consegue perceber que tem uma continuidade. Que são os nossos sentimentos, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a maneira como a gente convive com as pessoas. Notem como a gente convive com as pessoas de forma superficial. A gente tem uma dificuldade enorme de se abrir, de falar de coisas que estão dentro de nós. Porque a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo do que as pessoas vão falar. A gente tem muito medo, a gente vive num estado de defesa em relação às outras pessoas. E são coisas que a gente pode mudar. São coisas que a gente pode aprender a ser mais transparente, a dar mais a cara para bater no sentido de se expor mais, para que a gente possa viver com menos medo. Só para terminar, eu vou ler uma outra passagem que tem aqui, que é a última desse capítulo,
que fala o seguinte: Jesus diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. A gente fica, como é que Jesus falou um negócio desse? Mas o que ele está querendo dizer? E muitas pessoas distorceram isso aqui para fazer guerras. E na realidade, o que significa? A espada ela é um instrumento de divisão, de separar duas partes. E aí ele continua dizendo o seguinte: porquanto vim separar do pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Por qual motivo? Por causa de todas essas coisas que a gente falou. De quando a gente resolve tomar uma postura diferente, as outras pessoas não estão acostumadas com isso. E isso gera divisões. E a gente tem que estar bastante preparado para isso. Não só para a nossa mudança, para o esforço que a gente vai fazer na nossa mudança, mas para a gente tolerar e ser mais tolerante com a reação negativa das pessoas. É isso que ele queria dizer. Porque a paz aparente, aquela paz onde ninguém fala a respeito dos problemas, não é paz. Aquele momento em que está todo mundo ali em família, aparentemente festejando, a gente agora chega nas épocas de festa de final do ano, né? Está todo mundo ali aparentemente festejando, aparentemente todo mundo junto, mas se a gente começar a falar determinadas coisas que são verdades ali, já todo mundo vai começar a brigar. Então que paz é essa? Que não tolera algo que seja verdade? Não tolera esse tipo de coisa? Então significa que não é paz. Então o que a gente prefere? A gente prefere viver numa divisão temporária, porque a outra pessoa, mais para o futuro, se não nessa vida, na outra, vai se dar conta do erro que ela está cometendo. Porque, como a gente falou no início, a verdade ela é única e ela chega para todo mundo. Então a pessoa vai se dar conta. Então é melhor que a gente viva numa divisão temporária ou numa paz mentirosa? Numa união mentirosa. Então, que a gente reflita a respeito dessas coisas, que a gente possa ser mais fortes, no sentido de buscar realmente a verdade. Porque a verdade, como dizia Jesus, é o que vai nos libertar.